Bem, evidentemente, se a gente está caracterizando a obesidade como epidemia, porque isso tem consequências sérias para a saúde. Eu vou pedir para a professora Roseli para tentar enumerar ou resumir por que é uma epidemia. Está certo que nos Estados Unidos, de cada 3 pessoas, 1 está obeso. No Brasil já é 1 por 6, né? Já é um negócio, a gente fica até, com esse negócio da fome no Brasil, a gente fica até desconfiado, né, de que esse número é certo, mas parece que é grande, né? O adolescente... Eu li alguma coisa de que 240% em 10 anos o crescimento da obesidade em adolescentes brasileiros, né? É muito Quais são os danos disso para a população? Isso tem aumentado de forma muito vertiginosa no Brasil. 240%. Nas mulheres, hoje você tem de obesidade, né? Você tem 40%, como você já falou, de excesso de peso, 12% de obesidade nas mulheres, 8% de obesidade nos homens. Quando a gente olha os meninos, mesmo no Nordeste, as meninas principalmente, mesmo no Nordeste, elas já têm algum grau de sobrepeso, que a gente chama, já está por volta de 15% no Sudeste e no Nordeste. A gente tem dados mesmo de zona urbana, áreas metropolitanas como no Rio. Quando você olha a fome zero e a obesidade juntos, na verdade essas coisas não vão poder ser mais olhadas de forma separada, porque as pessoas que nem têm condições de comprar comida, quando a gente olha, se faz essas pesquisas, né, essa população também é obesa. Elas têm até mais deposição de gordura abdominal do que a população que não tem, que não passa, que refere não passar fome. E aí é que por não quê? tem Por causa do dificuldade biscoito, dessas comidas? de comprar. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é a qualidade da alimentação, né? Quando você fala exclusão, a exclusão hoje leva à obesidade por dificuldade de acesso à atividade física, que a gente está só olhando o lado do consumo, mas tem o outro lado que é da atividade física, né? Que as crianças não têm segurança, não têm possibilidade de academia, ou não tem um ambiente que te permita, né, calçadas, nossas calçadas estão aí ocupadas e a gente não consegue andar nas ruas, então a gente tem os dois lados dessa questão. Tá, mas deixa eu ainda pegar um aspecto aqui de doença. Professora, quais são os danos concretos? Quer dizer, um obeso vai ter o quê? Doença do coração, diabetes... 80% do risco de diabetes está pela obesidade. Né? A obesidade, né, traz uma série de consequências. A hipertensão, as doenças cardiovasculares. Hoje, né, o grande fator de morbidade, né, de doença e de mortalidade relacionada à obesidade são as doenças cardiovasculares. Tudo isso tem um substrato, um fundamento comum. Ou seja, o obeso apresenta um quadro de resistência à insulina. Então, a insulina é um hormônio fundamental produzido pelo pâncreas, né, e que ele regula o metabolismo, não só o metabolismo glicídico, como também o lipídico e o proteico. E existe, por conta da obesidade, um quadro de resistência, ou seja, a insulina não consegue agir satisfatoriamente. E em função desta situação surge, né, o diabetes, primeiro uma intolerância à glicose, quer dizer, uma glicemia de jejum acima de 110, não é, já faz parte do quadro do que a gente chama de síndrome metabólica. O que vem a ser a síndrome metabólica? É um quadro de obesidade associado às suas complicações. Glicemia maior do que 110, triglicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue, maior do que 150, pressão arterial maior que 140/90, né? E tem um outro fator que é o tipo de obesidade, que isso também importa bastante. Ou seja, a obesidade, onde a gordura se acumula, preferencialmente no tronco, né? Especificamente no abdômen. Chamada barriga masculina, isso, normalmente. Aquela dita barriguinha do chope, etc. Então, aquele tipo de gordura acumulada ali, né, nas vísceras, nos órgãos internamente, ela é altamente deletéria, porque ela tem uma relação muito maior com a resistência insulínica do que uma obesidade generalizada. Portanto, bem pior do que um gordo generalizado. Isso, que a gente chama de obesidade periférica, né, que atinge também os membros. Então, como é que a gente pode enquadrar ou tentar delimitar o nível de diâmetro, né, do abdômen? Então, teríamos uma regra, assim? Quer dizer, qual é? Tem um limite. O que é gordo? O que é ser gordo? O que é ser obeso? O ser obeso é ter um índice de massa corpórea maior do que 30. Como a gente é uma calcula? continha complicada, essa, não? A gente tem que dividir, né, o peso
pela altura ao quadrado. E aí a gente encontra isso. Quer dizer, quem tiver... fez um programa aqui de matemática para ver que essa... metros, né? Tem uma relação assim, que eu vejo que é mais comum das pessoas. Poxa, se eu estou com 1,70 m, eu tenho que ter menos 10, menos... Tem uma coisa mais simples assim, possível? Tem uma regrinha, né, que é o peso teórico ideal, que você pode calcular se o indivíduo o termo correto é brevilíneo, né? Ele é baixinho, se ele é mais compridinho ou se ele é normal, normolíneo. Então a gente estabelece 5 a 10% em relação à altura, né? Por exemplo, se você tem 1,73 m, então você tira 5 a 10% do que ultrapassar 1 metro. Né? E isso representa o quê? Vamos fazer a regrinha aí. Então, você tira 5% de 73. Então você teria este peso, este valor, né, em quilogramas para poder considerar o teu peso ideal. Isso para as pessoas que são, né, ditas brevilíneas. Em torno de 10% para as pessoas normais, esguias, e para as muito esguias, em torno de 15% a 20%. Tá, isso então é uma regrinha essa regra já facilita mais que a outra. Mais simples, Bem, agora eu queria falar ainda da circunferência abdominal, que isso aí é importantíssimo. Então hoje a gente valoriza muito o diâmetro da cintura. Se você tem um diâmetro maior do que 94 centímetros, você já se enquadra dentro daquele pacote, como eu falei, da síndrome metabólica. Ou então a relação do diâmetro da cintura com o quadril maior do que 0,9. Então, 0,9 que é por cento, não? Não, 0,9 é uma relação, né? Você divide quanto que deu na sua cintura, quanto que deu no quadril e divide e tem um valor absoluto, sem unidade. Bem, a Leila está querendo opinar já há algum tempo. Eu só queria colocar uma coisa, porque essa questão de como está identificando o indivíduo em risco, né? E está certo que a obesidade é definida como um índice de massa corporal acima de 30, né, que é a relação de peso com estatura, mas a gente tem observado, alguns trabalhos têm demonstrado que mesmo indivíduos em sobrepeso, quer dizer, não chegaram a MC30 e MC acima de 25, mas que apresentam a circunferência da cintura, né, acima desse ponto de corte, né, dito anteriormente, são indivíduos que já apresentam um risco para o desenvolvimento dessas doenças, né? E mais, a circunferência da cintura, ela é melhor preditor, né, dessas doenças ditas metabólicas, dislipidemia, diabetes, a própria dislipidemia, o que é? Seria alteração dos lipídios do sangue, né, elevação de colesterol, redução do bom colesterol, né, elevação do triglicerídeo. Então, ela estaria mais envolvida na determinação dessas doenças, né. E uma outra notícia boa, né, para a gente não ficar só falando de coisa ruim, é que quando esse indivíduo ele perde de 5 a 10% do seu peso corporal inicial, total, né, ele pode ter uma redução de 30% dessa gordura visceral, ou seja, um valor 3 vezes maior. Da mesma maneira que a gente incha logo na barriga, é onde vai se diminuir primeiro? Exatamente, porque como é o primeiro que aparece, geralmente é o primeiro a reduzir num processo de emagrecimento, né? A gordura aqui, ela se desprende com mais facilidade, né? Falando uma linguagem um pouco mais de fácil entendimento. E com relação à dieta, né? Não sei se eu já poderia estar entrando nisso. Vamos lá. A dieta hipocalórica, ela é fundamental para que isso ocorra. Então, uma dieta que tem aproximadamente mais do que 1.200 quilocalorias para mulheres, porque se for menos do que esse valor, a gente tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais. Então, ou seja, se eu estou oferecendo uma dieta para um indivíduo que essa dieta tem um valor calórico menor do que 1.200 quilocalorias, essa dieta pode se apresentar deficiente em vitaminas e minerais. Então, a gente tem a preocupação com o valor energético da dieta, mas a gente também tem que considerar os nutrientes reguladores, né? E com relação ao lipídio, também tem que ser hipolipídica, né? Além de ser hipocalórica. E um detalhe importante, para a gente não ficar falando só de quantidade de lipídio, é a qualidade desse lipídio, né? Outros trabalhos também têm demonstrado que os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, por exemplo, que são os presentes, eu já ia explicar posteriormente, são as gorduras, né, presentes nos peixes gordos, né, tipo atum, sardinha, nas vísceras de alguns peixes, né, como o bacalhau, no salmão, esse tipo de ácido graxo, o ômega 3, que até muita gente já está ouvindo falar, porque eles estão fazendo adição em alguns alimentos, como os ovos, né, alguns leites.
esse tipo de gordura, ele tem uma relação muito importante com a resistência periférica à insulina, que foi falado anteriormente. Então, ele favorece na redução dessa resistência periférica à insulina, facilitando o controle metabólico, né? Então... E a gente já viu aqui que essa questão está em cima da mulher, mas parece que para o homem também é arriscado, né? Eu soube dizer que até diminui a função sexual do homem, essa questão. É verdade. É verdade, Maria? No homem e na mulher, né? Na verdade, a obesidade, né? Estudos já demonstraram que há uma diminuição de função testicular, há uma diminuição na produção de testosterona, né? E isso, ao longo do tempo, pode levar a complicações, né? A diminuição de fertilidade, né? Até porque a gente sabe que a gordura transforma a testosterona, que é o hormônio masculino, em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, o homem passa a ter uma relação, porque todo homem também tem uma pequena quantidade de estrogênio. Nossa parte mulher, né? Mas ele passa a ter um pouco mais do que o indivíduo magro, né? Isso pode trazer uma repercussão para o aparelho reprodutor dele. Do mesmo jeito que na mulher. A mulher, por outro lado, não é? Essa alteração da ação da insulina também repercute sobre o ovário, só que no sentido inverso, o ovário não tem resistência à insulina. Então, como a insulina está em excesso, porque o organismo, por ser resistente, tende a produzir mais para compensar aquilo ali, ao nível do ovário a insulina age de maneira exagerada e induz a produção de hormônios masculinos. E a mulher passa a ter irregularidade menstrual e infertilidade. Eu vou fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos ver esses milagres aclamados como capazes de reduzir a obesidade, o que eles têm de científicos ou não. Aguarde um pouquinho.